Eles não respeitam quem fica, não celebram o santo que perdoa, nem o diplomata que explica, nem o amante que continua dando chances, esperando que finalmente notem seu valor. Existe um segredo antigo e devastadoramente poderoso que apenas os mestres da influência dominam. Nunca se desculpe quando não deve nada. Maquiavel codificou isso há séculos, e hoje você descobrirá por que essa única mudança de comportamento constrói autoridade inabalável. Você já se perguntou por que certas pessoas entram em um ambiente e imediatamente comandam respeito? Não é sorte, não é carisma natural. É uma arquitetura psicológica precisa que elas construíram através de escolhas estratégicas específicas. O mundo julga não suas intenções, mas suas ações. E existe uma diferença brutal entre quem entende isso e quem não entende. A primeira verdade brutal que você precisa aceitar é esta: sua gentileza está sendo interpretada como fraqueza. Imagine um mapa social, onde cada explicação que você oferece é como desenhar um alvo nas suas costas. Cada desculpa desnecessária, cada vez que você tolera desrespeito, tudo isso transmite uma mensagem silenciosa, mas devastadoramente clara. Você pode ser pisoteado, sem consequências. E eles estão ouvindo cada palavra não dita. Maquiavel não tinha ilusões sobre a natureza humana. Ele entendia que o poder não é algo que você herda ou que simplesmente aparece. É algo que você constrói através de ações estratégicas, silêncio calculado e limites inquebráveis. Quando você para de explicar suas decisões, algo fascinante acontece. As pessoas começam a assumir que suas razões são mais profundas do que realmente são. O mecanismo psicológico por trás disso é simples, mas devastadoramente eficaz. Pense nisso como programação social. As pessoas operam com scripts mentais sobre como você deve reagir. Quando você se recusa a justificar cada movimento, você quebra o script delas. Você se torna uma anomalia. E em situações sociais, anomalias mudam a dinâmica completamente. De repente você não é mais previsível, não é mais controlável. Isso, meu amigo, é onde o verdadeiro poder começa. Vamos então examinar como isso funciona na prática. Observe os dois resultados do desprezo. Primeiro, se você fica e explica, você valida o comportamento da pessoa. Você está essencialmente dizendo: é aceitável me tratar assim, desde que eu tenha a chance de me defender. Segundo, se você simplesmente desaparece sem drama, sem explicações, com uma calma que parece mais fria que aço, tudo ao seu redor se reorganiza na sua ausência. O silêncio não é passividade, é estratégia pura. Quando alguém o desrespeita e você responde com silêncio, seguido de ação, você está usando uma das táticas mais antigas do poder: deixar que suas ações falem mais alto que suas palavras. Eles esperavam uma reação emocional. Esperavam que você se defendesse, que provasse seu valor através de argumentos. Em vez disso, você oferece algo muito mais perturbador: indiferença calculada. Esta é a primeira fase do que eu chamo de engenharia da autoridade. Estabelecer que seu tempo, sua atenção e sua presença têm valor. Não um valor que você precisa provar através de explicações intermináveis, mas um valor que é simplesmente aceito porque você age como se fosse inegociável. Observe como funciona na prática. Quando você para de buscar validação externa e simplesmente afirma sua posição através do comportamento, é como se você tivesse mudado o software que roda no seu cérebro. As pessoas ao seu redor percebem essa mudança visceralmente. Você opera sob regras diferentes, regras que elas não compreendem completamente, mas que obviamente funcionam para você. Aqui está uma verdade desconfortável. As pessoas testam seus limites constantemente, não por malícia, mas porque é assim que elas mapeiam o território social. Elas empurram até encontrar resistência, e onde não encontram resistência, elas assumem que podem continuar empurrando.
Quando você para de explicar e começa a agir, você está essencialmente redesenhando o mapa. E isso nos leva a uma distinção crucial. A diferença entre autoridade real e autoridade fingida está exatamente aqui. A autoridade real não precisa ser anunciada, defendida ou justificada a cada momento. É como a gravidade. Você não precisa explicar por que ela funciona, simplesmente funciona. Quando você explica demais, você está inadvertidamente sugerindo que sua autoridade está aberta para debate, como se fosse uma opinião, não um fato. Imagine por um momento como seria se você tratasse seu próprio valor como algo não negociável. Não arrogante, não defensivo, mas simplesmente não negociável. Como seria se, quando alguém cruzasse uma linha clara, você não perdesse tempo explicando por que a linha existe, mas simplesmente aplicasse as consequências naturais dessa transgressão? Este é o momento em que você para de ser um participante ansioso no teatro social e começa a ser o diretor silencioso da sua própria peça. A pessoa que desrespeitou você esperava uma performance, drama, explicações, talvez até súplicas. Em vez disso, elas recebem algo muito mais inquietante, consequências calmas e imediatas. O poder real não grita, não se justifica, não implora por reconhecimento. Ele simplesmente age de acordo com seus próprios padrões e deixa que o mundo se ajuste a essa realidade. Quando você para de explicar suas decisões e começa simplesmente a executá-las, você força as pessoas ao seu redor a recalibrar completamente como elas interagem com você. A beleza sinistra dessa abordagem é que ela funciona tanto com pessoas genuinamente desrespeitosas, quanto com aquelas que simplesmente não reconheciam seus limites. Ambas aprendem rapidamente que você não é alguém que pode ser manipulado através de pressão social ou chantagem emocional. Mas há algo ainda mais profundo acontecendo aqui. E quando você descobrir isso, vai entender por que algumas pessoas parecem ter um magnetismo inexplicável. Quando você para de explicar, você força as pessoas a preencher o vazio com suas próprias interpretações. É como deixar uma tela em branco para que outros pintem suas próprias conclusões. E aqui está o twist psicológico fascinante. Elas quase sempre assumem razões mais sofisticadas e poderosas do que você realmente tem. O mistério amplifica a percepção de competência. O desconhecido sempre parece mais impressionante que o conhecido. Em essência, a ausência fala. Quando você simplesmente não está disponível para ser desrespeitado, quando você retira sua presença de situações que não honram seu valor, você está comunicando algo profundo, que seu bem-estar não depende da aprovação ou do comportamento de outras pessoas. Esta é apenas a fundação. O que você acabou de descobrir são os princípios básicos da autoridade inabalável. Como parar de mendigar respeito e começar a comandá-lo através de ações estratégicas. A verdadeira mestria vem de entender as táticas psicológicas avançadas que tornam a autoridade verdadeiramente inquebrável. Técnicas que não apenas estabelecem respeito, mas que criam uma presença magnética que as pessoas não conseguem ignorar, mesmo quando tentam. Agora que você compreende os fundamentos do poder silencioso, vamos mergulhar nas técnicas mais avançadas. Aquelas que separaram Maquiavel dos políticos comuns, aquelas que distinguem os mestres estrategistas dos meros manipuladores amadores. Agora que você compreende os fundamentos do poder silencioso, vamos mergulhar nas técnicas mais avançadas. Aquelas que separaram Maquiavel dos políticos comuns, aquelas que distinguem os mestres estrategistas dos meros manipuladores amadores. Porque existe uma diferença crucial entre aplicar uma tática isolada e construir uma arquitetura completa de influência. O que você aprendeu até agora foi apenas a base. Agora vamos erguer a fortaleza. A primeira técnica avançada que poucos dominam é o que chamo de inversão de dependência emocional. Imagine um jogo de xadrez emocional. Enquanto pessoas comuns reagem às emoções dos outros, sendo as peças,
você vai aprender a fazer o oposto, ser o jogador que move as peças. Você cria situações onde os outros se tornam emocionalmente dependentes das suas reações. Como isso funciona na prática? Simples, mas devastadoramente poderoso. Quando alguém tenta provocar uma resposta emocional em você, raiva, tristeza, ansiedade, em vez de reagir, você pergunta com curiosidade genuína: interessante. Por que é tão importante para você que eu reaja assim? Observe a magia que acontece. A pessoa que tentava controlá-lo através da emoção, subitamente se vê completamente exposta. Como um mágico cujo truque foi revelado, ela precisa justificar porque sua validação emocional depende da sua reação. O jogo de poder se inverte completamente. Mas cuidado, essa técnica requer timing perfeito. Use cedo demais e parecerá defensivo. Use tarde demais e já perdeu o momento. O momento ideal é quando a provocação está no auge, quando eles esperam ver você desmoronar. É nesse instante que a pergunta calma, quase clínica, gera o máximo impacto. A segunda arquitetura de poder é o controle temporal da disponibilidade. Pense nisso como ser o diretor da sua própria presença. Não se trata apenas de se afastar, isso qualquer um faz. Trata-se de calibrar precisamente quando estar presente e quando estar ausente para maximizar seu valor percebido. Aqui está o padrão estratégico. Quando alguém demonstra desrespeito, você não desaparece imediatamente como um fantasma. Primeiro, você se torna seletivamente disponível, como um sinal de rádio que às vezes pega e às vezes não. Responde algumas mensagens, ignora outras. Aceita alguns convites, recusa outros. Sem padrão aparente, sem explicação. Por que isso é devastadoramente eficaz? Porque cria o que os psicólogos chamam de reforço intermitente. Imagine uma máquina caça-níqueis emocional. A pessoa nunca sabe quando terá acesso a você, então cada interação se torna preciosa, carregada de significado. Mas existe um nível ainda mais profundo. O terceiro elemento da arquitetura avançada é o espelhamento estratégico de status. Você não apenas reflete o comportamento da pessoa, você reflete o status que ela demonstra merecer através das ações dela. Se alguém te trata como uma opção, você a trata como uma opção. Se alguém te trata como prioridade, você reciproca. Mas aqui está o segredo. Você sempre espera eles estabelecerem o nível primeiro. Nunca eleve o status da relação além do que a outra pessoa demonstrou através de ações consistentes. Isso significa que se alguém te envia mensagens casuais, você responde casualmente. Se alguém faz planos sérios contigo, você leva a sério. Mas se alguém cancela compromissos repetidamente, você para de fazer planos. Simples, lógico, implacável, o poder desta técnica está na sua neutralidade emocional. Você não está sendo malvado ou vingativo. Está simplesmente sendo um espelho perfeito do investimento que a outra pessoa demonstra. Isso a força a confrontar o próprio comportamento sem que você precise explicar nada. Agora, chegamos ao quarto pilar, e este mudará completamente como você vê conflitos. O reframe de narrativa dominante. Em qualquer conflito, quem controla a narrativa, controla o resultado. Mas a maioria das pessoas tenta controlar a narrativa através de argumentos. Erro. A técnica avançada é diferente. Você não discute a interpretação deles. Você oferece uma interpretação completamente diferente, tão plausível quanto a deles, mas que coloca você em posição de poder. Por exemplo, alguém diz: você está sendo dramático. Resposta comum seria negar ou se justificar. Resposta avançada. Interessante interpretação. Eu vejo como alguém estabelecendo limites claros pela primeira vez. Viu o que aconteceu? Você não negou a percepção deles. Você ofereceu uma narrativa alternativa igualmente válida, mas que reposiciona sua ação como força, não fraqueza. Agora, eles precisam defender por que a interpretação deles é melhor que a sua. Mas existe uma camada ainda mais sutil. O quinto elemento da maestria estratégica é o controle da urgência emocional. Pessoas comuns permitem que outros determinem quando uma questão é urgente.
Mestres estrategistas controlam o timing de suas próprias respostas emocionais. Quando alguém cria urgência artificial, preciso de uma resposta agora, precisamos resolver isso hoje. Sua resposta não é pressa, é curiosidade, o que torna isso urgente para você agora. Ou o que mudou que tornou isso tão tempo sensitivo? Essa pergunta simples revela algo poderoso. Se eles podem justificar logicamente a urgência, você responde adequadamente. Se não podem, e na maioria das vezes não podem, você acabou de expor uma tentativa de manipulação emocional. O sexto elemento é talvez o mais contra-intuitivo: validação estratégica seletiva. Imagine-se como um treinador invisível. Enquanto pessoas comuns buscam aprovação ou negam completamente a validade dos outros, você usa a validação como ferramenta de moldagem comportamental. Funciona assim: você valida especificamente os comportamentos que quer ver mais, ignora os que quer ver menos. É como alimentar apenas as plantas que você quer que cresçam no seu jardim. Se alguém te trata com respeito genuíno, você reconhece explicitamente. Aprecio a forma respeitosa como você abordou isso. Se alguém tenta manipular, você simplesmente não reconhece a tentativa, como se ela não tivesse acontecido. Isso cria um sistema de recompensas, onde as pessoas naturalmente gravitam para comportamentos que geram sua aprovação, sem que você precise punir ou confrontar os comportamentos ruins. Elas se treinam sozinhas. Mas aqui está onde a maestria se separa da competência. Você nunca valida apenas para obter algo em troca. Você valida porque reconhece genuinamente qualidade quando a vê. Isso mantém sua integridade enquanto molda o comportamento dos outros. O sétimo pilar é o controle da densidade emocional. Pense em cada conversa como tendo um clima emocional. Às vezes tempestuoso, às vezes gelado, às vezes equilibrado. Pessoas inexperientes funcionam como folhas no vento, ou reagem à densidade emocional dos outros, ou tentam elevar a densidade para obter controle. Estrategistas avançados fazem diferente. Eles são como sistema de ar condicionado da interação. Controlam sua própria densidade emocional independentemente da dos outros. Se alguém está emocionalmente carregado, você permanece calmo. Se alguém está tentando ser frio demais, você mantém calor humano apropriado. Isso não significa ser robótico. Significa ser o termostato da interação, não o termômetro. Você define a temperatura emocional com base no que é apropriado para a situação, não como reação ao que os outros estão fazendo. Finalmente, chegamos ao oitavo e último elemento da arquitetura avançada: preservação da opção de saída. Esta pode ser a técnica mais poderosa de todas, porque funciona como um seguro invisível. Você tem, mas espera nunca precisar usar. Em toda relação, pessoal, profissional, familiar, você mantém silenciosamente a capacidade de se retirar com dignidade intacta. É como ter sempre uma segunda porta em qualquer sala que você entra. Isso não significa ameaçar partir. Significa estruturar sua vida de tal forma que nunca precise tolerar desrespeito por dependência financeira, emocional, social. Em todas as esferas, você cultiva opções. Não como plano de fuga, mas como fundação de poder genuíno. Quando as pessoas percebem subconscientemente que você escolhe estar ali, que não é necessidade, mas escolha, o respeito se torna automático. Porque aqui está a verdade que poucos entendem. Poder real não vem de fazer outros te respeitarem. Vem de se tornar alguém que naturalmente inspira respeito através da qualidade da sua presença e a força das suas escolhas. Essa é a linha que separa os amadores dos mestres. Manipulação, força, respeito através de táticas baratas. Maestria cultiva respeito através de caráter desenvolvido estrategicamente, como um escultor que molda mármore com paciência e precisão. Você acaba de dominar os 8 elementos que separam os mestres estrategistas dos manipuladores amadores. Inversão de dependência emocional.
controle temporal da disponibilidade, espelhamento estratégico de status, reframe de narrativa dominante, controle da urgência emocional, validação estratégica seletiva, controle da densidade emocional e preservação da opção de saída. Esta é exatamente a arquitetura psicológica precisa que prometi no início. Algo profundo muda na sua relação com o mundo quando você aplica isso. Você não estará mais reagindo ao mundo social ao seu redor. Você estará criando as condições sob as quais outros interagem com você. Você se tornará não apenas respeitado, mas respeitável. Não apenas poderoso, mas digno desse poder. Você agora possui o que poucos dominam, o segredo antigo e devastadoramente poderoso que mencionei no início. Não é teoria. É poder aplicável que funciona por quem entende a natureza humana em seu nível mais fundamental. E essa é a diferença que separa os verdadeiros mestres estrategistas dos manipuladores comuns. Os mestres não precisam diminuir outros para se elevar. Eles se elevam de tal forma que inspiram outros a elevarem também. Esta arquitetura de poder que você acabou de absorver não é apenas conhecimento, é transformação. A cada interação onde você aplica estes princípios, você fortalece não apenas seu respeito externo, mas sua autoridade interna. Esta é sua arquitetura de poder. Use-a com sabedoria, implemente-a com paciência e observe como o mundo ao seu redor se transforma não através de força, mas através do magnetismo natural de alguém que compreende verdadeiramente como funciona a natureza humana. Se esta transformação estratégica ressoa com sua experiência, considere como cada elemento que discutimos pode se manifestar nas suas interações dos próximos dias. Observe onde você tem aplicado inconscientemente alguns destes princípios e onde pode aplicá-los com mais precisão. Porque no final, o maior poder não é fazer outros te obedecerem, é se tornar alguém que outros escolhem seguir.